E aí, pessoal, então vamos começar mais uma aula aqui no canal do professor Matheus, canal Ciência Bio. Hoje com uma aula aí para o segundo ano do ensino médio, onde vamos falar sobre vírus, bactérias e doenças, principalmente bacterianas. Bom, aqui nesse slide, então, iniciando, nós já começamos a falar aqui dos vírus. Esses caras aqui. Os vírus, eles são todos, sem exceção, parasitas. Então, são seres vivos que parasitam organismos, eles necessitam estar parasitados para poder, inclusive, se reproduzir, porque os vírus, eles são acelulares, ou seja, eles não são formados por célula, eles não são uma célula. Eles necessitam estar dentro de uma célula justamente para poder se alimentar, então, das substâncias que tem dentro da célula. Nós temos aqui, então, alguns tipos de vírus. O vírus da gripe, aqui um exemplo dele, bem bonitinho. O vírus do tabaco e o vírus aqui é um bacteriófago, tá? um adenovírus. Então, os vírus, eles também são divididos em dois tipos básicos. Ou eles têm DNA, o seu material genético, ou eles têm RNA. Então, ou ele é um adenovírus, ou ele é um retrovírus. Vejamos aqui o próximo slide. Aqui. A estrutura, então, do vírus, ele pode ter aí o seu material genético, a cabeça, a cauda, essas fibras e essa cápsula, essa parte aqui que envolve todo o material genético, a estrutura do corpo dos vírus aí. Aqui nós temos bem simples, pode achar complicado, pessoal, olhando assim, mas é bem simples entender o seguinte, que os vírus, eles vêm na sua grande maioria, principalmente o bacteriófago aqui no caso, ele se aloja na bactéria, injeta o seu material genético se combina com o material genético da bactéria e passa a produzir novos vírus. E esses vírus, então a célula produz os vírus que o vírus quer, ou seja, a célula passa a ser a indústria viral, sem que ela mesma queira. Ou seja, ela tem um material genético lá do vírus que vai acabar produzindo novos vírus dentro do interior aí de uma pessoa, de um animal, de uma planta, de qualquer organismo vivo que esse vírus venha a infectar. Tá? Vamos passar aqui para o próximo slide. Vamos demorar um pouquinho aqui para abrir isso aqui. Tá. Aqui, o reino Monera. O reino Monera, então, são as bactérias, estruturas bem mais desenvolvidas aí que os vírus. Essas estruturas, chamadas bactérias, elas são ainda organismos procariontes, porque, olha aqui, elas não possuem núcleo individualizado, o material genético está aqui solto aqui dentro dessa bactéria, tá? Veja você, mas ela já apresenta várias outras estruturas, a membrana plasmática, os ribossomos, os nucleolos, nucleoides, a parede celular, quer dizer, tem estrutura bem mais desenvolvida do que os vírus, mas nem por isso é menos perigosa, ou o vírus, no caso, ou a bactéria menos perigosa e assim por diante. Aqui nós temos uma bactéria que é fotossintética, uma bactéria que possui cloroplastos, tá? Por isso ela é assim mais verde, tá? Então ela acaba com essa estruturinha verde aqui produzindo o seu próprio alimento, que no caso são bactérias fotossintetizantes, que também são tipos de bactérias. As bactérias, diferente dos vírus, elas são divididas pela sua forma e não como os vírus, só pelo seu material genético. É dividida pela sua forma. Então perceba aqui, nós temos os cocos, nós temos os diplococos, os bacilos,
tá? Ó, os bastões, os bacilos, os vibriões, os estafilococos, streptococcus, espirilos, forma mais espiral, temos bactérias flageladas, né? E os esporos bacterianos. Ou seja, nós temos aí diversos tipos de bactérias. Mas perceba que todas iniciam com os cocos, né? Aí eles vão evoluindo, ó. Cocos, diplococos, estafilococos, streptococcus, e aí vão indo todos os tipos, né, de bactérias. Perceba então, as bactérias são divididas pela sua forma, pela sua morfologia, tá? Aqui nós temos a reprodução das bactérias. Então você percebe o seguinte, ó, nós temos aqui uma bactéria, ela começa a duplicar o material genético e começa a aumentar o seu corpo e divide-se em dois. A bactéria tem o tipo de reprodução que se chama cisseparidade ou bipartição ou ainda divisão binária, que é tudo a mesma coisa, ou seja, esta bactéria se divide em duas. Nós ainda temos a reprodução por conjugação, que no caso, aqui, nós temos essa aqui, ó, que é por conjugação. Ou seja, a bactéria macho, a célula macho, troca material genético com a célula fêmea. E essas duas células, então, acabam, cada uma delas, né, se dividindo e formando novos indivíduos. Tá? Também temos esse tipo de reprodução. As bactérias são organismos muito importantes na biologia, na biosfera, no nosso planeta. Por quê? Porque eles são caras decompositores, ou seja, eles decompõem matéria orgânica. E decompondo, pessoal, a matéria orgânica, essas bactérias, elas são, então, seres decompositores, ou seja, esses caras, eles ajudam a destruir, vamos dizer assim, a sumir com essa matéria orgânica de plantas, de animais, e que acabam morrendo, não é? E que são decompostos, então, por essas bactérias e também, claro, fungos. Então, nós temos elas têm uma importância muito grande no ambiente, fazendo esse trabalho de decomposição. Depois a gente tem também uma importância também muito grande das bactérias, que é nessa relação delas com as plantas, aonde elas levam o nitrogênio que está na atmosfera para raízes das plantas, para que elas possam se desenvolver, então assim, ter um crescimento aí, né, bem maior e melhor, devido a esse nitrogênio que é retirado da atmosfera e injetado, então colocado então à disposição das raízes das plantas. Também temos aqui, ó, pessoal, uma importância muito grande das bactérias para a geração de alimentos, né? Se nós lembrarmos um pouquinho, nós temos aí alimentos que são fermentados, alimentos que são pasteurizados e acabam, para que esse processo possa acontecer de uma forma mais tranquila, é necessário que existam bactérias. Essas bactérias, além dessa produção alimentar, que também é muito importante para a gente, nós também temos bactérias no nosso intestino. E essas bactérias no nosso intestino, elas fazem a absorção e também a decomposição de vegetais que a gente acaba não conseguindo digerir, quer dizer, o nosso intestino, nossas enzimas não conseguem absorver e digerir esse material, que é digerido então por essas bactérias, os lactobacilos vivos que a gente tem no organismo, né? E também aqui tem a questão, né, continuando ainda falando dos alimentos, ó, nós temos também o vinagre, nós temos também o vinho, nós temos também a cerveja, nós temos vários outros alimentos que também são necessários que exista aí a utilização das bactérias para que esses alimentos possam ser produzidos, né? E também temos aqui as cianobactérias, que são bactérias fotossintetizantes, né, que eu falei lá no comecinho, que ajudam a produzir também o oxigênio da atmosfera, que são chamados também fitoplâncton, aqueles vegetais minúsculos, unicelulares, né, que vivem aí então tanto em lagos, rios,
como também nos oceanos. Pessoal, acredito eu então que encerramos por aqui. Deem mais uma boa estudada, assistam novamente esse vídeo e um bom dia a todos vocês.